Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado. Muito gosto em vê-los de novo. Os parabéns ao Sr. Secretário de Estado, José Couto. Eu não sabia que tinha adicionado os pelouros de Agite Prop e de defesa ideológica. O programa da Iniciativa Liberal está em iniciativaliberal.pt. É fácil de consultar e tem pouco a ver. Foi um tiro um bocado ao lago. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom ouvir, mas não vou gastar aqui o meu tempo com debates ideológicos. Penso que tem umas questões que eu acho que dizem respeito ao pelouro concreto da Sra. Ministra e questões que têm a ver, sobretudo, com discriminação e injustiça, até porque a Sra. Ministra acabou de dizer numa resposta aqui a uma pergunta que lhe foi feita, que faz questão de não distinguir entre bons e maus trabalhadores no setor público e no setor privado, porque os há de todos. Enfim, eu tenho experiência direta disso, como sabe, tive a oportunidade de gerir no setor privado e no setor público, e sei bem da qualidade que há em ambos os setores e, às vezes, também da qualidade que falta em ambos os setores. E, nesse sentido, queria-lhe perguntar o seguinte. Já não é a primeira vez que me ouvirá dizer que acho chocante que haja discriminação nos regimes laborais entre o setor público e o setor privado. Começa logo pelo horário de trabalho, passa pelas idades de reforma ou de acesso à reforma antecipada, passa pelo salário mínimo, passa pelo acesso a subsistemas de saúde que mais ninguém tem acesso. E agora, a mais cruel das discriminações, que é numa altura em que há 1.200.000 pessoas em risco de layoff, cerca já de 900.000, com muito perto do estar, e a receber 2/3 do que receberiam. E há muitos desses a pagar IRS sobre esses 2/3 que recebem. Perto de 100.000 já a crescer ao desemprego e, portanto, com fortes reservas e preocupações quanto ao seu rendimento, e o Governo acha justo e acha oportuno fazer aumentos para toda a função pública. Aumentos esses que vão ser pagos, em boa parte, por essas pessoas que acabaram de ver os seus rendimentos reduzidos fortemente. Portanto, Sra. Ministra, gostava que nos explicasse como é que vê a justiça e a oportunidade de uma medida como essa. Em particular, porque sabemos que aqueles grupos profissionais que dentro da função pública mais arriscaram por nós, e muitos no setor privado também arriscaram por nós, mas no setor público estamos aqui a discutir os profissionais de saúde, por aquele lamentável lapso ou atraso informático, acabaram por não ser contemplados no primeiro mês da atualização. Bem sei que há retroação, mas fica, especialmente quando sabemos, por despacho, penso do IGCP, que a presença do Conselho de Ministros e o Ministério das Finanças foram dos primeiros a serem contemplados com essas atualizações, fica logo tudo pronto, muito a horas. O segundo grupo de questões, porque nós colocámos aqui há 3 semanas atrás, pelos canais oficiais aqui do Parlamento, uma pergunta ao seu Ministério, entre outros, para saber concretamente quantos funcionários públicos estavam em trabalho presencial, quantos estavam em teletrabalho e quantos não estavam a trabalhar. Não recebemos resposta, enfim, estas coisas demoram o seu tempo, mas recentemente, numa entrevista ao público, a Sra. Ministra disse que são 64.000. Portanto, foi mais célere responder à comunicação social que ao Parlamento, registro, mas olho para o número de 64.000 e como é que é possível só haver 64.000 funcionários públicos em teletrabalho? Só professores há 130.000 e não me consta que os serviços que ficaram abertos na educação justificassem que metade deles estivessem em teletrabalho, e todos os outros nós sabemos, e já foi aqui dito, dos vários serviços que ficaram encerrados durante este período. Como é que é possível ser tão baixo? E então, se há milhares e milhares de trabalhadores que estão ao serviço, uns deles em teletrabalho e outros presencialmente, a Sra. Ministra vai-me dizer que há muitos outros que estão em casa em nenhum dos dois regimes. Não acharia também mais justo que houvesse uma equiparação dessas pessoas ao regime de layoff que foi utilizado para boa parte dos trabalhadores do setor privado que já falámos? Portanto, é uma boa ocasião, Sra. Ministra, se sente-se entender, para responder aqui às 3 perguntas que na altura deixámos oficialmente. Quantos funcionários públicos estão em trabalho presencial? Quantos estão em teletrabalho? E quantos estão em casa sem fazer nada? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não considero que haja, começo por aí, uma discriminação entre o regime laboral público e privado. São regimes laborais diferentes, é verdade.
em que todos eles têm as suas características e que, se formos comparar ponto a ponto, nos aspectos, se quisermos dizer, uns têm vantagens e outros têm outras vantagens, portanto não vejo isso como uma discriminação, até porque dentro da administração pública também há diferenças, também há carreiras gerais, carreiras especiais com determinadas características, carreiras especiais com outras características, exatamente em função das especificidades das funções desempenhadas. Portanto, acho que também não é justo dizer, se me permite, com toda a simpatia, dizer que as pessoas da administração pública que até receberam esta atualização, que rapidamente passou de ser absolutamente despiciente e inútil para ser absolutamente injusta por excessiva, registro que, enfim, não necessariamente o Sr. Deputado, mas em geral, passou rapidamente por ser despicienda para ser, enfim, mas dizer que também não é justo dizer que as mesmas pessoas que estão hoje em layoff continuam a pagar IRS em função, naturalmente, do ajuste de salário que têm, é preciso dizê-lo, que os impostos felizmente são progressivos, e que pagam o salário das pessoas da administração pública. Vamos sair dessa lógica, porque também pagam, assim como os rendimento, assim como os impostos das pessoas da administração pública pagam a segurança social, as prestações sociais e o layoff das pessoas do privado, mas eu acho que isto não é o ponto. Mas eu só estou a dizer isto porque o referiu, eu não podia deixar essa referência passar, mas este não é o ponto. O ponto, se me permite, repito, porque é a minha opinião, não é se os do público estão a pagar os layoff dos do privado e se os do privado estão a pagar os salários do público. Esse não é o ponto. Nós não podemos, enquanto país, deixar que esse seja o ponto. O ponto é que todos estamos a contribuir em função das suas características específicas, da mesma maneira e com aquilo que é possível para levar a cabo uma tarefa muito difícil que nos foi colocada numa situação absolutamente inesperada e que globalmente está a ser difícil. E, portanto, eu gostaria de sair desta lógica pública-privada que é injusta para todos. E esta era a frase que eu gostava daqui de deixar. É injusta para todos. Respondendo ao que estava a perguntar. Eu gostaria de dizer que talvez não tenha sido suficientemente clara e agradeço-lhe a oportunidade para ser eu agora mais clara e dizer que quando os números que referi, dos 60, agora foi retificado para 68 mil, mas pronto, cerca de 70 mil em teletrabalho, corresponde apenas àquilo a que nós chamamos as carreiras gerais. Eu vi logo a reação, por exemplo, relativamente aos professores, eu devia ter sido mais clara, mas eu não estava a referir-me às carreiras, ao bolo das carreiras especiais. Eu não estava a incluir neste bolo as forças de segurança, os trabalhadores profissionais de saúde, que pela natureza das coisas não estão em teletrabalho, outras carreiras especiais, magistrados, professores, portanto, eu estava-me a cingir ao universo das carreiras gerais, repito, era a minha intenção, creio que em algum momento me referi a técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, mas ainda assim podia ter sido mais clara e estou a sê-lo agora. E aquilo que nós encontramos agora é que, com cerca de 70 mil pessoas em teletrabalho, e temos um grupo nas carreiras gerais, sublinho, temos pessoas que estão a trabalhar normalmente nos seus locais de trabalho. Temos pessoas que estão a trabalhar em back-office, que não é o seu sítio normal de trabalho, mas não é teletrabalho, não estão nestes 70 mil. Estamos a falar das tais pessoas que não são visíveis na loja de cidadão porque não estão a atender ao público, mas estão lá dentro a fazer outro tipo de trabalho, porque, por exemplo, estão a trabalhar com bases de dados que não podem levar para casa, porque não podem, e, portanto, têm que estar ali. Estamos a falar de um conjunto enorme de serviços essenciais que estão, aliás, elencados em várias portarias publicadas e que incluem, a ACT, por exemplo, várias inspeções que estão em trabalho, muito obrigada, várias inspeções que estão em trabalho, está aqui uma lista enorme de serviços essenciais que estão a funcionar.
que eu não vou elencar, porque se eu disser um vai ser esse que vai ser, eu não quero, mas há um elenco enorme em anexo a uma portaria que são todos serviços essenciais que estão a funcionar normalmente. E estes serviços essenciais, muitos deles, todos eles, não é muitos deles, todos eles têm carreiras especiais, gerais associadas, mesmo que eles que tenham funções que pertencem essencialmente a carreiras especiais. E esses assistentes técnicos e esses assistentes operacionais que continuam a trabalhar para que o Gabinete Nacional de Segurança seja, por exemplo, um serviço essencial que continua a funcionar, esses não estão em teletrabalho, estão a trabalhar. Portanto, nós não temos pessoas desaparecidas em combate. Nós temos pessoas que estão carreiras gerais. Eu não estou a responder pelos professores, não estou a responder pelos médicos, não estou a responder pelas forças de segurança, porque esses têm especificidades nas suas funções. Mas temos carreiras gerais em que, entre o teletrabalho, o back-office, as situações de turno em espelho, estão naturalmente a trabalhar nos seus postos de trabalho, com as especificidades que tem que haver. Agora, há pessoas em casa, há pessoas em isolamento profilático, há pessoas a fazer acompanhamento a filhos com menos de 12 anos pelas circunstâncias que são conhecidas, há pessoas que, em função da sua situação de risco concreta, seja por idade, seja por doença, estão no tal funcionamento em espelho, mas isso são situações que estão definidas na lei e que não correspondem a inação ou a desaparecimento. Portanto, eu queria deixar isto claro. Como tenho a certeza que o mesmo acontece em muitos outros setores, designadamente, por exemplo, no setor social, onde as pessoas também estão a trabalhar de forma absolutamente notável. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Ainda uma adenda à questão anterior. A sua resposta foi que não há discriminação, há fatores diferentes que se compensam. A questão é que os fatores que se compensam do lado dos funcionários públicos que são atribuídos pelo Estado, os que compensam do lado da função privada são atribuídos por outras coisas. Portanto, o Estado não está a dar. O meu problema é que o Estado não está a dar os sinais de isenção e de equidistância necessários nestas matérias. E ainda esta semana vimos a dificuldade que é de que se tratem pequenos empresários em nome individual, como sócios gerentes ou dentistas, que eles são trabalhadores como os outros, a dificuldade que é que eles sejam tratados da mesma maneira, parece viver noutro planeta. Eu imagino as pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho ou outras que querem mudar de vida e olham para os sinais que estão a ser dados e não veem, de facto, a iniciativa privada como uma alternativa tão valorizada pelo Estado como as demais.